Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Que dia especial e gostoso nós estamos vivendo hoje. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas Deus tem feito tantas coisas lindas na nossa igreja. Como meu coração se alegra. Porque Ele é bom. E apesar de nós, Ele continua manifestando o seu poder e a sua graça. Mas porque nós estamos aqui, nós temos alcançado o coração de Deus. E Ele tem respondido, porque nós o amamos. A obra, querido, de uma igreja não é de um homem. A obra da igreja é do corpo de Cristo. Lavado, remido, justificado e santificado no Senhor. Então, porque você está aqui adorando a Ele, Deus tem derramado da sua graça, do seu amor, do seu poder, amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do lado e diz assim: é pela graça do Senhor Jesus. E por isso nós estamos aqui, amém, queridos? Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 19, Efésios 3, 14 e 19. Quero informar a todos os irmãos, pastor Roberto está na nossa igreja em Alfenas. Ele está na Regional Minas esses dias, desde quarta-feira e até a próxima terça-feira. Ele estará nas nossas igrejas de Minas Gerais. O pastor Roberto está ali consagrando um novo pastor. O presbítero José Carlos, da nossa igreja em Fama, passou pelo concílio e agora é um pastor em nome do Senhor Jesus. Está ali na igreja de Fama e o pastor Roberto está fazendo um trabalho ali na igreja de Alfenas, a nossa Regional Minas. Vamos estar orando pelo nosso pastor, para que tudo aconteça debaixo da graça, do amor e do poder do Senhor, que no retorno dele também tudo vá bem para a glória do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Efésios 3, 14 e 19: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, aleluia, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos, Pai, gera, Deus, esta palavra e esta oração em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos as cartas apostólicas, e especialmente a carta de Paulo aos Efésios, há dois momentos onde o apóstolo Paulo, na verdade, escreve a sua oração. O que o apóstolo Paulo estava orando? Quais eram os motivos pelos quais ele estava orando pela igreja de Éfeso, perdão. E aqui nós vemos claramente isso. Veja, ele inicia o versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Então Paulo estava orando a Deus para gerar algo na vida do coração dos crentes. Paulo estava orando para que fosse manifesto o amor de Cristo nos corações, a tal ponto que nós pudéssemos receber a plenitude de Cristo em nós, e que Cristo habite em nós. A primeira oração de Paulo aos Efésios está no capítulo 1, no versículo 17 a 23, que diz assim, você consegue colocar lá para mim, Bruninha? 1,17 diz assim: para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria. Quantos precisam de sabedoria hoje? Quem que concede? A sabedoria de Deus é loucura para os homens.
Amém? Mas nós estamos orando para que Deus conceda sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. Opa! Então, Cristo precisa se revelar a nós, amém? E como que Ele se revela? Através da sua palavra, através das Escrituras, através dos testemunhos, através do amor de Cristo derramado em nossos corações. Então Ele diz ali, pela revelação no pleno conhecimento dEle. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém, queridos? 20, o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Queridos, a oração do apóstolo Paulo é: ilumina os olhos do coração deles. Conceda espírito de sabedoria, revela Jesus Cristo ao coração deles. Então a oração de Paulo estava ecoando, mas a oração de Paulo não cessou, ela continua ecoando. Por quê? Porque ela está na palavra de Deus para nós, os santos do tempo presente. E é esta a nossa oração, que Deus gere em nós este conhecimento. A oração era aprofundar a compreensão espiritual e o entendimento da esperança cristã e a confiança segura no poder salvador e reconciliador do Senhor sobre nós. Ele ressuscitou dos mortos e com Ele nós ressuscitamos para uma nova vida. Esta é a esperança do crente. O crente não está preocupado. Nós cantamos aqui, nós não somos esse mundo, amém? Então por que você se preocupa com o mundo? A nossa confiança que está no Senhor, Criador do céu e da terra. Ele tem todo o poder, e sob o nome de Jesus, que está todo o principado, toda a potestade. Ou seja, o nome de Jesus tem todo o poder. Você precisa, clame o nome de Jesus, e o que Ele vai fazer? Ele vai responder o que você precisa. Mas tire o seu olhar do mundo, tira o seu olhar das coisas da terra, tira o seu olhar daquilo que você pode obter daqui, porque, queridos, aquilo que nós podemos obter daqui não chegará lá. Mas a oração de Paulo continua. E aí ele entra então no capítulo 3, no versículo 14 a 19, que nós lemos aqui, e ele está dizendo que Deus vos conceda poder para entender o seu chamamento, para que Deus ilumine o seu coração, para que Deus gere uma nova vida, a capacidade de compreensão e de conhecimento verdadeiro da plenitude do amor de Cristo. A oração de Paulo é: gera Cristo neles. Queridos, Cristo habita em nós. Nós somos os habitáculos de Cristo Jesus sobre a face da terra. Mas as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Queridos, mas quando eu orava e pensava a respeito dessa mensagem, Deus me trouxe duas dimensões importantes que nós precisamos compreender a respeito do agir de Deus: tempo e propósito. Dimensões importantes porque uma delas nos afeta. O tempo nos afeta, sim ou não? Alguns irmãos, mais, outros menos, amém, irmãos? Mas quando nós olhamos para nós no espelho, lembra? Quando a gente olha no espelho, já começa a ver, irmãos, é uma tristeza, né? Não sei porquê, lá em casa agora surgiu um tal de pé de galinha. Eu nem gosto de pé de galinha, irmãos. Fujo da panela, veio para a cara, misericórdia. Então nós lidamos com o tempo. E o tempo nos afeta. Misericórdia, Jesus, em nome de Jesus.
E a outra dimensão se revela sobre nós, o propósito. Então nós nos movemos na dimensão do tempo. E na outra dimensão, a dimensão do propósito, Deus age e se move através de nós. Por quê? Porque Deus estabelece os seus propósitos e Ele nos usa para manifestar os seus propósitos aonde nós estamos. Amém? Mesmo quando tratamos de tempo, precisamos destacar duas realidades. Primeira, o cronos, o cronológico, amém, irmãos? É o que eu estava falando agora, né, irmãos? O cronos, ele vai evoluindo. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Que todos os nossos dias estão contados no livro do Senhor. Então nós temos um tempo de vida, um cronos. E nós nos movemos no cronos, no cronológico. Mas há também o kairos, o tempo de Deus, o tempo da manifestação de Deus. E o kairos reflete a soberania, o governo e o agir de Deus sobre nós. No kairos, Deus conduz todas as coisas segundo o seu propósito. Então, esta frase saltou ao meu coração. Os homens lidam com o tempo e Deus lida com propósitos. Amém? Os homens lidam com o tempo, Deus lida com propósitos. Podemos ter propósitos pessoais, mas se queremos viver sobre a direção do Espírito e pelo governo de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos nos submeter ao propósito de Deus e nos humilhar debaixo da sua potente mão, para que nós vivamos os propósitos de Deus. Então nós submetemos os nossos propósitos aos propósitos de Deus. E enquanto lidamos com o cronos, o kairos de Deus, o propósito de Deus, vai se movendo através de mim e através de você. E quando eu pensava a respeito disso, veio no meu coração a rainha Esther. Queridos, a história da rainha Esther é tremenda. O nosso colégio, inclusive, está usando esse ano como o projeto do ano. Todos os anos nós temos um projeto, uma mensagem que nós queremos colocar no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E é exatamente sobre Esther que eles estão trabalhando esse ano com o nosso colégio, com os nossos filhos. E Esther, queridos, nasceu no tempo do exílio. Esther é uma judia, sobrinha de Mordecai, um judeu benjamita. E é interessante nós olharmos para a história de Esther. Por quê? Porque este povo de Deus não retornou para Jerusalém após o exílio babilônico. Babilônia toma Jerusalém, eles saem de lá, Neemias volta, sim ou não? Neemias volta e encontra como Jerusalém? Destruída. E ele convoca ali então as famílias para reconstruir Jerusalém. Então a maior parte do povo de Israel retorna para Jerusalém. Porém, não este povo aqui. Este povo de Esther, Mordecai e aquele povo que ali estava, eles estavam na região da Etiópia, numa cidadela chamada Suzã. Então era o povo de Deus estrangeiro. O povo de Deus que não retornou do exílio. Eles nasceram durante o exílio, ela nasceu durante o exílio e ela agora está numa outra cultura, num outro povo, um outro rei. E aqui nós estamos falando do rei Assuero. E sabe, Assuero era um rei muito poderoso, um homem muito rico, um governo extremamente bem sucedido no conceito humano, né? Um homem de posses, de condições, e aí ele manda chamar Vasti, a sua mulher, e ele queria, de uma forma assim, talvez não tão elegante, né? Mostrar a sua mulher para o povo, mas diz a Bíblia que eles já estavam, depois de alguns dias, né, em festa, se regalando em bebida, e aí de repente, depois de lá não sei quanto tempo, eu não me recordo agora, meus irmãos, eu não tenho tempo para ficar olhando especificamente para a história,
ele manda chamar Vasti e Vasti fala assim: não vou. Para isso aí, eu não vou. Para o que você quer, eu não vou. Só que tem um problema, queridos, ele era o rei. E o rei mandou, o súdito obedece. E ela quebrou uma ordem real, um decreto real. E aí, Assuero tem que desconstituir Vasti como rainha. E aí eles passam a escolher uma nova rainha. É o momento que entra o contexto da história de Ester. Ester era uma das virgens que foram tomadas pelos eunucos para serem preparadas para serem apresentadas diante do rei, para ser uma possível futura rainha. E ela se prepara e ela se adorna, mas Mordecai, o seu tio, que havia assumido ela para a sua criação, já que ela se tornou órfã, ele que era um judeu, um benjamita, um homem que conhecia as leis do Senhor, instruiu Ester e disse: Ester, não diga que povo você pertence, mas vai se preparar para diante do rei. E ali vai Ester então, e ela se prepara, e ela se adorna, e diz a Bíblia que ela encontra graça diante dos eunucos e também diante do rei, e o rei a escolhe como rainha. Mas havia Amã. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo de Deus sempre tem inimigos. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Não. O povo de Deus sempre tem inimigos que se levantam para propósitos de destruir o povo. E aqui Amã se levanta com o desejo de exterminar o povo judeu. Por quê? Porque Mordecai não adorou a Amã. Ele não se curvou a Amã. E ali, então, há um decreto do rei para exterminar os judeus. Mas Ester era a rainha. E aí Mordecai fala algo interessante para ela ali em Ester, no capítulo 4, no versículo 13 e 14. Diz assim: então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Havia uma certeza no coração de Mordecai: o Deus poderoso, vivo e glorioso, que disse que livrará o seu povo, nunca falhará. Se ela não cumprisse o plano de Deus, Deus levantaria outro libertador. Deus cuidaria da história do seu povo. Deus cuidaria do povo dele. E ali então ele diz: mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada como rainha. Ester estava no Cronos. Ester estava vivendo a sua vida. Irmãos, nós temos uma vantagem em relação a Ester, amém? Nós temos a história dela contada para nós. E nós podemos percorrer a Bíblia e ver a história dela contada. Mas Ester estava no Cronos, vivendo dia a dia, se preparando para ser uma possível rainha. Depois chega o decreto e ela está vivendo ali debaixo da graça, do amor e do poder do Senhor. Para quê? Para quem sabe não foste para esta conjuntura que eu te escolhi como rainha. Ela estava no lugar aonde Deus precisava que ela estivesse para livrar o seu povo. Os homens lidam com o tempo. Deus lida com o propósito. O rei Davi era o rei escolhido e ungido do Senhor. Ele foi escolhido no processo ali juntamente com seus irmãos. Embora ele tenha sido o último, o renegado, o pastor que estava no campo, ele foi escolhido rei.
Mas havia um problema, porque ele foi ungido rei, escolhido rei pelo Senhor, mas existia um rei, escolhido pelo povo. Nós estamos falando do rei Saul. E Saul soube que Davi havia sido escolhido rei. E aí Saul ficou tranquilo, né, irmãos? Saul ficou assim suave, né? Ele queria só matar Davi. E aí ele começa um processo de busca pela vida de Davi. E é interessante porque quanto mais Saul avançava contra Davi, mais a vida de Saul ficava na mão de Davi. Mas Davi, lidando com o Cronos, fez a vontade de Deus. Porém, há um momento da história de Davi, onde Davi se cansa de fugir. Se cansa de todas as vezes ver a mão de Saul na mão dele. E aí, em 1 Samuel, no capítulo 27, no versículo 1, diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo. Irmãos, por favor, preste atenção aqui. Só por um instante. Davi disse com quem? Davi consultou quem? E ele tomou uma decisão consultando. Sabe qual foi a decisão dele? Unir-se com os filisteus. Como diz os meninos, né? Bugou a história, né, irmãos? Quem que Davi matou? O gigante filisteu, irmãos. E agora, Davi se une aos filisteus e começa a lutar com os filisteus. E por 1 ano e 4 meses, o que se vê da história de Davi é sangue, guerra, morte, destruição. Porque ele tomou uma decisão no seu coração. Aparentemente, queridos, a decisão de fugir deu certo, porque Saul desiste de perseguir a Davi. Então Davi tem ali, e Davi recebe uma terra do rei Aquis, e ele passa a morar naquela terra. Então Davi começou a servir ao seu inimigo. Mas a mudança do cenário é quando, ao ser dispensado pela revolta dos príncipes dos filisteus, o rei Aquis sobe para uma guerra, e ele então chama Davi para a guerra. Mas quando Davi chega ali, irmãos, ele venceu os filisteus, ele venceu Golias, o principal soldado dos filisteus morreu pelas mãos de Davi. E agora os príncipes dos filisteus olham, o cara que matou está aqui, rei. Rei, não vai dar certo esse troço não. A gente não quer esse cara aqui não. E se ele decidir vir contra nós? Você não ouve a história que canta, as musiquinhas que cantam a respeito de Davi? Que Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Então você está... não dá. E aí o rei Aquis então, contrariado no seu coração, na sua vontade, dispensa Davi, e Davi volta para a sua cidade. E quando ele chega ali naquela cidade, o que ele encontra? A cidade saqueada, queimada, filhos, filhas, mulheres, rebanho, tudo o que os seus valentes tinham, e as suas esposas, os seus filhos e o seu rebanho, saqueado e levado embora com aqueles que tinham roubado a cidade. Aonde Davi assentou a decisão dele mesmo, irmãos? Davi decidiu em seu coração. A decisão de Davi não afetou a Davi. A decisão de Davi afetou suas esposas, os seus filhos, os seus bens, os seus pertences. Porque ele decidiu no coração dele: destruição, morte, prisão, escravidão chegou sobre a sua casa e sobre a sua família. Davi muito se angustiou,
pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas no capítulo 30, versículo 6, diz assim: porém Davi se reanimou no... Vocês estão entendendo? Davi decidiu aonde? No seu próprio coração. Mas na hora de se reanimar foi aonde? No Senhor. O Senhor, o seu Deus. Davi estava vivendo Cronos, o tempo. E Deus lidando com o propósito de levar Davi a ser rei. Os homens lidam com o tempo. Deus lida com o propósito. E aí, queridos, nós precisamos olhar para nós hoje. Porque nós estamos lidando com o tempo. E Deus lidando com propósitos. E você não está no lugar onde você está por acaso. Você está lidando com o seu tempo. Mas Deus está lidando com um propósito. E o propósito de Deus é: eu te estabelecerei aonde você está. Talvez sobre você hoje a mesma pergunta de Mordecai valha para você. Será que não foi para esta conjuntura que eu te fiz? Um empresário? Um advogado? Um veterinário? Uma psicóloga? Será que não foi por esta razão que eu te coloquei aonde você está, para que através do meu amor e do meu poder e da sua obediência e da sua submissão, libertação, graça, amor e vida seja libertado sobre pessoas que precisam da sua vida? Será que foi por esta razão que o Senhor te colocou aonde você está, porque Ele está lidando com o seu coração, para forjar o seu coração, para ser um rei ou uma rainha? Mas entenda algo. Esther ouviu o conselho do tio e seguiu a orientação de Deus sobre o coração dela. Ela chama o seu povo para jejuar e orar, para que ela pudesse chegar diante do rei. E quando ela chega diante do rei, o decreto do rei foi mudado. E o lugar aonde estava preparado para a morte dos judeus é onde Amã é enforcado. Deus não frustra os seus propósitos. Ele disse: eu vou libertar o meu povo. E mesmo aqueles que estavam no estrangeiro foram libertos para a glória do Senhor. Davi assentou em seu coração. Irmãos, nada pode ser mais destruidor do que tomar decisões longe da vontade do Senhor. Como eu sei do meu coração e da minha vida, então eu posso falar por mim, amém, irmãos? Quantas vezes eu quebrei a minha cara e trouxe sofrimento sobre a minha casa, sobre a minha esposa, porque eu decidi no meu coração, sem consultar o Senhor. Mas hoje, o Senhor te diz, assim como Davi se reanimou diante do Senhor, quando eu me coloquei diante dele, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão se manifestou sobre mim. E ele reanimou o meu coração para viver os propósitos dele. Quando Davi se reanima no Senhor, a primeira coisa que ele faz, chama Abiatar, o sacerdote. Traz a estola, porque eu vou ouvir a voz de Deus. Quantos querem nesta manhã tomar a decisão de chamar o sacerdote e dizer: Senhor, eu quero ouvir o teu coração. Eu não quero mais andar pelo meu coração. Eu quero andar pelo teu coração. Pai, me ajuda a lidar com o tempo para viver o teu propósito.
Por isso a oração de Paulo ganha muito sentido para nós, porque a oração de Paulo foi: sejam fortalecidos com poder. É o poder de Deus que nos fortalece, é o poder de Deus que nos faz ficar fortes, firmes. Por isso nós precisamos estar na presença do Senhor, por isso nós precisamos buscar ao Senhor, por isso que nós como Igreja Batista Ágape investimos em oração e estamos orando e crendo no milagre, no poder e naquilo que o Senhor vai fazer. Nós não iremos desistir. Por quê? Porque nós cremos que é na força do poder que o Espírito de Deus se manifesta no homem interior, e aí nós paramos de decidir pelo nosso coração e começamos a viver segundo o propósito de Deus. Mas é na força do seu poder. Sejam fortalecidos, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Queridos, é quando nós entendemos que as nossas vidas estão presas ao amor de Cristo. Deus nos amou dando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo em nós significa que nós venceremos o mundo, porque Ele diz assim: tende paz em mim. É Jesus dizendo: tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! E porque vocês estão arraigados no meu amor, alicerçados no meu amor, queridos, não tomem mais decisões do seu coração. O coração é enganoso, dele se originam muitos males. Davi aprendeu da pior forma, que é na presença do Senhor que nós encontramos ânimo. É na presença do Senhor que nós nos reanimamos. É consultando a Deus que a direção segura para as nossas vidas vem. Mas a oração de Paulo diz mais: para poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Se eu subir ao mais alto monte, tu estarás. E se eu descer a mais profunda profundeza, tu ali estarás. O Senhor quer andar com você hoje. O Senhor te chama para andar com Ele hoje. E conhecer o amor de Cristo. E por fim, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é o amor de Deus se manifestando em nós. Queridos, Deus promete na sua palavra, e é esta promessa que eu quero liberar sobre a minha igreja. E nessa manhã eu faço isso em forma de bênção. Cristo Jesus prometeu que nós alcançaremos a vida eterna. Eu os abençoo com a vida eterna. Nada irá separar vocês da vida eterna. Nem morte, nem dor, nem nudez, nada vai te separar da promessa de Deus, pois o seu amor nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele nos prometeu nos santificar, por ter Cristo habitando em nós, nós seremos santos, porque o nosso Pai é santo, em nome do Senhor Jesus. Ele prometeu que nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Eu os abençoo para que vocês alcancem a estatura completa de Cristo em seus corações. E Ele prometeu que em Cristo nós temos a paz. Tende paz em mim, a paz de Cristo domine e habite em seus corações em nome de Jesus. Enquanto lidamos com o Cronos, Deus está lidando com o seu Kairos. Nós passamos a nos mover pelas promessas reveladas de Deus para alcançar os seus propósitos. Qual é a dificuldade de lidar com o Cronos? Muitas vezes nós desanimamos. E assim como Davi cansou de fugir, cansou da sua circunstância, nós nos cansamos das nossas circunstâncias. Mas, queridos, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer algo para você. Deus nunca falha, nunca falhou e nunca falhará.
todas as promessas que foram liberadas sobre ele se cumprirão sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus de eternidade e eternidade. O que Ele disse aconteceu. E com você acontecerá. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã dizendo assim: eu não estou entendendo por que eu estou nesse lugar. Eu quero dizer para você: será que não foi por esta conjuntura que eu te coloquei aonde você está? Talvez você esteja cansado das circunstâncias e esteja pensando no seu coração: como eu posso fugir disso? Mas hoje o Senhor te chama para reanimar o seu coração diante do Senhor, para que a oração de Paulo seja uma verdade sobre nós, que nós sejamos fortalecidos pelo amor de Cristo, para que nós possamos compreender todas as dimensões do amor de Cristo e para que a plenitude deste amor se manifeste em nós.